Você ou algum familiar usa Marevan? Então fica aqui comigo que eu vou falar sobre o que você precisa saber dessa medicação. Olá pessoal, eu sou o Dr. Lauro César, cardiologista, e nesse vídeo eu vou falar o que você precisa saber sobre a Varfarina, que tem o famoso nome da marca Marevan. O Marevan é um medicamento que interfere com a coagulação normal do sangue, por isso é chamado de medicação anticoagulante. Muitas pessoas se referem a esses medicamentos como medicamentos para ralear o sangue, embora eles não façam de fato que o sangue fique menos espesso. Apenas o torna menos provável de coagular. O mecanismo normal de coagulação é um processo complexo, que envolve múltiplas substâncias, que nós chamamos de fatores da coagulação. Esses fatores são produzidos pelo fígado e atuam em sequência para formar o coágulo. Para que o fígado produza alguns dos fatores da coagulação, ele necessita de quantidades adequadas de vitamina K. O Marevan bloqueia uma das enzimas que usa a vitamina K para fazer alguns fatores de coagulação. Como resultado, o mecanismo da coagulação é interrompido e leva mais tempo para o sangue coagular. E por que o meu médico prescreveu Varfarina? A Varfarina é prescrita para pessoas com risco aumentado de desenvolver coágulos sanguíneos que possam trazer algum prejuízo à sua saúde. Isso inclui pessoas com alguma válvula cardíaca mecânica, uma arritmia cardíaca irregular, chamada fibrilação atrial, alguns distúrbios da coagulação ou após algumas cirurgias de quadril ou joelho. A Varfarina também é usada para pessoas que já desenvolveram algum coágulo sanguíneo que levou a algum distúrbio, incluindo, por exemplo, algumas pessoas que sofreram embolia pulmonar ou um coágulo de sangue na perna, a famosa trombose venosa profunda. A Varfarina não dissolve os coágulos, mas ela evita que eles aumentem de tamanho e se mova para outra parte do corpo. Isso permite que os sistemas naturais do corpo quebrem o coágulo ao longo do tempo e ajuda a reduzir a chance de desenvolvimento de coágulos naquelas pessoas com maior risco. O objetivo da terapia com a Varfarina é diminuir a tendência de coagulação do sangue, mas não prevenir a coagulação completamente. Portanto, a capacidade do sangue de coagular deve ser cuidadosamente monitorada enquanto uma pessoa toma Varfarina. A dose da Varfarina ela é ajustada para manter o tempo de coagulação dentro de uma faixa-alvo, com base nos resultados de exames de sangue periódicos. O teste de coagulação usado para medir o efeito da Varfarina é o tempo de protrombina. O tempo de protrombina é um teste laboratorial que mede o tempo necessário para a formação de um coágulo. Ele é medido em segundos. O tempo de protrombina também é usado para calcular o RNI, ou INR em inglês. Quanto mais tempo o sangue demorar a coagular, maior o tempo de protrombina e maior o RNI. Em uma pessoa normal que não está tomando Varfarina, o RNI normal é de aproximadamente 1. O número é esse mesmo, 100 unidades de medida. O intervalo de RNI depende da situação clínica, mas na maioria dos casos ele será entre 2 e 3. Embora outras faixas possam ser escolhidas se houver circunstâncias especiais. Se o RNI estiver abaixo do intervalo, existe um risco aumentado de formação de coágulo. Por outro lado, se o RNI estiver acima, ou seja, estiver super anticoagulado, há um risco aumentado de sangramento. O RNI vai ser monitorado com mais frequência quando a dose está sendo alterada. E também quando a pessoa inicia ou interrompe uma outra medicação, ou quando muda sua condição médica. Ele é monitorado com menos frequência quando a dose já está estável, com uma frequência típica de monitoramento para quem já está com uma dose estável de aproximadamente uma vez por mês. E quais são os possíveis efeitos colaterais da Varfarina? Bom, a principal complicação associada à Varfarina é o sangramento, sem dúvida. Isso inclui hemorragias graves com risco de vida, como hemorragias no cérebro ou hemorragias internas, o que é raro, e também sangramentos como hematomas, hemorragias nas gengivas, hemorragias nasais, que são mais comuns e podem ocorrer com qualquer anticoagulante. O risco de sangramento é diferente em pessoas diferentes, mas, em geral, o risco de grandes hemorragias internas é de cerca de 1 a 3% ao ano. As pessoas que toleram bem a Varfarina por pelo menos 6 meses e estão com uma dose estável de Marevan têm um risco de sangramento mais próximo de 1% ao ano.
Mas uma hemorragia pode ocorrer mesmo se a varfarina estiver dentro da faixa terapêutica. E as pessoas em uso de varfarina devem relatar quedas ou acidentes, bem como sinais ou sintomas de sangramentos ou hemorragias. A varfarina pode causar também um raro efeito colateral chamado necrose ou gangrena da pele, que pode levar a áreas vermelhas ou pretas na pele. Essa complicação ocorre principalmente em pessoas com um distúrbio de coagulação hereditário, chamado deficiência de proteína C, que é muito raro. Quando isso ocorre, é mais provável que seja observado durante os primeiros dias da terapia com varfarina. Quando você vai realizar uma cirurgia ou um procedimento médico, pode ser que seja necessário interromper a varfarina por um período de tempo para reduzir o risco de sangramento durante ou após o procedimento. Isso será avaliado pelo seu cardiologista durante o risco cirúrgico. A varfarina passa da mãe para o bebê através da placenta e pode interferir na coagulação sanguínea normal do bebê. A varfarina também pode interferir com a formação do osso e da cartilagem no feto em desenvolvimento. Se a mulher engravida enquanto está fazendo uso do varfarin, ela deve avisar o seu médico imediatamente. E as mulheres que tomam varfarina e planejam engravidar devem discutir um plano de ação com seu médico. A heparina ou heparina de baixo peso molecular são anticoagulantes que não atravessam a placenta da mãe para o bebê e podem ser usados no lugar da varfarina durante a gravidez. A varfarina pode ser reiniciada após o parto e é considerada segura para o uso em mulheres que amamentam seus bebês. Pessoal, é muito importante que a varfarina seja tomada exatamente como indicado. Não aumente, diminua ou altere a dose a menos que seja solicitado por um profissional de saúde. Se uma dose for perdida ou esquecida, entre em contato com o seu médico. Como existe uma tendência para sangrar mais facilmente que o normal, algumas medidas precisam ser tomadas para diminuir esse risco. Por exemplo, usar sempre um cinto de segurança, usar capacete ao andar de moto ou bicicleta, evitar o uso de medicamentos anti-inflamatórios e outros remédios sem discutir com o seu médico antes. Ao consultar qualquer profissional de saúde, seja médico, dentista, enfermeiro, diga que você está tomando varfarina. Lembre-se de que qualquer lesão que você obtiver pode sangrar mais do que o normal. Isso inclui tudo, desde pequenos cortes na pele, como cortes com faca, até ferimentos mais sérios. Para diminuir o risco, você deve tomar um cuidado extra ao fazer coisas que podem causar sangramento. Isso inclui se barbear com um barbeador elétrico em vez de lâmina de barbear, ter cuidado ao usar facas e objetos pontiagudos e evitar certos tipos de esportes de alto risco de contato. Alguns alimentos e suplementos podem interferir na eficácia da varfarina. Comer uma quantidade maior de alimentos ricos em vitamina K pode reduzir o RNI, tornando a varfarina menos eficaz e aumentando potencialmente o risco de coágulos sanguíneos. Isso não significa que você não pode comer alimentos contendo vitamina K. Significa apenas que quantidades de vitamina K em sua dieta devem ser relativamente constantes. As pessoas que tomam varfarina devem procurar consumir uma quantidade relativamente similar de alimentos contendo vitamina K a cada semana. Alguns alimentos que têm um nível alto de vitamina K incluem couve, brócolis, espinafre, alface e repolho. Não é necessário evitar esses alimentos. O uso de varfarina não deve interferir com uma dieta saudável. O objetivo deve ser consumir uma mesma quantidade relativamente semelhante, em vez de ter grandes variações diárias na ingestão. O álcool em quantidades baixas, 1 ou 2 latinhas de cerveja por dia ou um copo de vinho, é improvável que tenha efeitos importantes sobre o RNI. As pessoas que consomem álcool devem limitar a ingestão a essa quantidade. E não vale acumular a dose da semana para beber tudo no fim de semana. Isso pode afetar o RNI e aumentar o risco de lesões e hemorragias graves. Vários medicamentos, ervas e vitaminas podem interagir com a varfarina. As interações podem aumentar ou diminuir a ação do Marevan. A dose de varfarina precisa ser ajustada para manter o efeito anticoagulante desejado. As pessoas que tomam varfarina devem consultar o seu médico antes de tomar qualquer novo medicamento, incluindo medicações fitoterápicas, vitaminas, suplementos ou quaisquer outros produtos. Alguns especialistas em anticoagulação recomendam que as pessoas evitem tomar remédios naturais e ervas enquanto tomam varfarina. Isso porque os ingredientes desses produtos não são padronizados e seus efeitos no RNI são imprevisíveis. No entanto, se você tomar um produto natural ou suplemento fitoterápico,
poderá ser necessária uma monitorização mais frequente do RNI para garantir a segurança. É uma boa ideia conversar com seu médico antes de experimentar qualquer nova erva ou suplemento. As pessoas que necessitam usar o Marevan, aliás, não só o Marevan, mas qualquer anticoagulante de longo prazo, devem andar com um cartão de alerta o tempo inteiro. Se ocorrer um acidente e a pessoa não estiver em condições para explicar, isso vai ajudar os profissionais de saúde a prestar os cuidados apropriados. O cartão de alerta deve incluir uma lista das principais condições médicas e o motivo pelo qual a varfarina é necessária, por exemplo, fibrilação atrial, além do nome e do número de telefone de um contato de emergência. Eu estou deixando um exemplo de cartão desse lá no nosso site, manualdopaciente.com, onde você pode baixar para imprimir e preencher com seus dados. Mas doutor, eu ouvi falar de outros anticoagulantes. Posso trocar para um anticoagulante diferente? Muitas pessoas que tomam varfarina se perguntam se poderiam mudar para um dos outros novos anticoagulantes, que não requerem monitoramento regular de exame de sangue. Os medicamentos desse grupo são chamados anticoagulantes orais diretos, ou DOAC, que é a sigla em inglês. Esses medicamentos incluem a dabigatrana, nome comercial Pradaxa, a rivaroxabana, com nome comercial Xarelto, e a apixabana, com nome comercial Eliquis. Esses medicamentos não são monitorizados com análises regulares do sangue e, em muitas pessoas, podem ser mais seguros que a varfarina, com menor risco de sangramento. Porém, essas medicações ainda possuem um preço elevado aqui no Brasil. Além disso, esses medicamentos não são a melhor escolha para todos. Por exemplo, a varfarina ainda é uma medicação de escolha para as pessoas com válvula cardíaca mecânica. Enfim, todo medicamento tem riscos e benefícios, e a melhor escolha depende da sua situação individual. Pergunte ao seu médico se tiver dúvidas sobre qual anticoagulante você deve tomar. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço a todos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal do YouTube, na página do Facebook e no Instagram.